Mas eu louvo a Deus em nome de Jesus Cristo, porque o Senhor nos deu um tema tão extraordinário para estarmos estudando durante esse mês de maio e possivelmente todo o mês de junho. Porque o princípio da honra é um dos princípios esquecidos neste presente século. O princípio da honra é um princípio esquecido neste presente século. Eu vou lhe dar um exemplo bem claro para você entender. Hoje nós estamos no dia das... Talvez esta seja a data comemorativa que deveria ter no mínimo 2, 3 dias de comemoração. Pelo poder que existe no nome mãe. Aí hoje nós acessamos as redes sociais, não vemos outra coisa a não ser postagens de filhos postando alguma coisa para a mãe, e as redes sociais estão repletas de postagens. Mas quantas vezes nós vemos filhos que não honram as mães ou os pais no decorrer do restante do ano? Filhos que tratam os pais com maior desrespeito. E aí quando chega no dia das mães, quer ganhar a mamãe com um presente. Meu filho às vezes pergunta: papai, que presente que o senhor quer? Eu quero o teu respeito, meu filho. A tua obediência é o melhor presente que você vai dar para o papai. Só que a nossa sociedade é uma sociedade que nós chamamos na área de psicologia, chamada de lei da recompensa. O que é a lei da recompensa? A lei da recompensa é aquilo que eu não faço em atitudes, eu compro então. Filhos estão comprando pais, porque não dá carinho e afeto e tempo, dá presente. Tem filhos comprando os pais, porque não obedecem, não respeitam, não. Mas no dia das mães, são todas as declarações. Maridos tentando compensar a esposa com joias, porque não honra a esposa. Mulheres tentando compensar o marido com outras coisas, porque não honra o esposo. A honra é algo que se dá no dia a dia. E aí eu disse para alguém há pouco tempo atrás, estávamos organizando aqui, os irmãos estavam organizando a festa de aniversário do pastor. Eu disse: o que vocês vão fazer agora, na verdade, é só resultado que vocês fizeram durante todo o ano. Porque se durante todo o ano não teve honra, é só mais uma festa qualquer que se realiza no dia do aniversário do pastor. Porque o desejo da igreja tem que ser participar, tem que ser estar junto. Porque durante todo o ano eu honrei, hoje é uma data especial para me honrar. Mas nós estamos longe ainda de entender o que é honra. Mas fica tranquilo, nós vamos ter maio ainda, o resto inteiro, e junho ainda, para aprender o que é honra. Porque honra se dá durante todo o ano, não é numa data específica. E aí eu aproveito isso aqui para falar para os filhos: não tente comprar tua mãe com presente no dia das mães, não. Você respeitou tua mãe o ano inteiro, não respeitou o ano inteiro, falou um monte de bobagem. Aí a lei da recompensa tem sido uma das piores desgraças do século 21, porque tem prejudicado a ideia que nós temos a respeito da honra. E alguém pensa: fulano me honrou porque me deu hoje um buquê de flores. Sabe quando que teu esposo te honrou como mãe? Quando durante todo o ano ele ensinou os seus filhos que eles precisam te obedecer. Sabe quando os teus filhos te honrou como mãe? Quando durante todo o ano eles foram obedientes. Isso é honra. Honra não é dar presente. Um dia eu falei para alguém: não honra se dando presente. Você expressa a tua honra que já tem, que já existe, que é praticada, certo? Pastor, mas eu dei presente para minha mãe, e aí? Ela é resultado da honra que você já deu o ano inteiro. Ela é resultado. Se você não deu ela, você está só tentando comprar a tua mãe, ou teu filho, ou teu esposo, ou tua esposa. Então, honre. Honra é isso. Amém? Mas fica tranquilo que nós vamos chegar na parte de honrar pai e mãe aqui. E nós vamos desmistificar a ideia de muita gente aí sobre honrar pai e mãe. Amém? E vamos mostrar à luz da Bíblia o que é isso. Glória a Deus. A palavra grega para honra é timi. É pronunciada assim. O grande pregador e também hoje um dos maiores pesquisadores nesse tema, reino de Deus e honra, morreu há alguns anos atrás, 2 anos, quase 3 anos já, pastor Miles Murrow. Para mim, um dos maiores pesquisadores e
apologetas a respeito do reino de Deus. Era extraordinária suas ministrações sobre reino. Extraordinário. Tenho inúmeros livros do pastor Miles Muro a respeito de casamento, liderança e tantas outras, mas a especialidade com que ele falava a respeito do reino de Deus era sensacional. E ele dizia uma frase muito interessante, que o maior investimento de um homem, de um líder, está em investir em pessoas e não em construções. A construção que nós fizemos aqui vai ficar aqui talvez 10, 15, 20 anos. Vem outro, vai derrubar o que eu fiz, porque não vai gostar do que eu fiz. Mas aquilo que eu construí no caráter de alguém, enquanto líder, vai ficar para o resto da vida. E a maior prova disso foi quando o acidente de avião acontece e o pastor Miles Moore falece há quase 3 anos. E um dos maiores ministérios nos Estados Unidos, que estava sob a sua liderança, é deixada para o seu filho. E no dia em que ele é empossado como presidente desse ministério, ele diz: papai sempre disse que o maior investimento de um grande líder é no caráter de um homem, e hoje eu estou aqui para mostrar que o que ele sempre falou é verdadeiro. Se tornou atualmente o presidente desse grande ministério. Honra é traduzida pela palavra timi, do original grego, como valorização. John Bevere diz no seu livro A Recompensa da Honra que ele consultou pelo menos 2 teólogos gregos para que pudesse expor de uma forma mais clara o que é a palavra honra, porque no nosso contexto a palavra honra talvez seja mudada, seja modificada, mas a palavra mais simplista que define a palavra honra, segundo a explicação de todos esses eruditos, foi justamente esta explicação. A palavra honra quer dizer valorização. Olhe para quem está do seu lado, diga: honrar quer dizer valorizar. Esta é a definição simplista da palavra honra, ou do termo original grego timi, que quer dizer valorização. Quando se fala a palavra timi para um grego, ele pensa em algo muito valioso, ou talvez o mais valioso de todos os seus bens que ele tem, de tal modo que ele já pensa nos seus ouros guardados dentro de uma caixa secreta. Alguém chega, arranca os seus pingentes de ouro. Hoje, apesar que nós estamos vivendo na era da bijuteria também, mas os seus ouros, você chega lá e larga em cima do sofá jogado. Não? Essa aliança de você, o seu aí, de vez em quando você não tira ela, não? Hã? E aí você joga ela lá em cima do tanquinho. Hein, Henrique? Você joga ela em cima do tanquinho lá e deixa? Ou em cima do tanque e deixa guardadinho no canto, ou não? É guardadinho, é ou não é? Por quê? Porque é valer? É valer? Terminei de pregar no sábado passado aqui, no sábado retrasado, no dia da festividade. Um dos pastores que estava presente aqui depois me chamou, me abraçou e chorou muito e disse: eu estou vivendo tudo que o senhor pregou. O senhor foi o profeta de Deus sobre a minha vida hoje. Aí ele puxou do dedo, está vendo esse anel que eu estou usando? 5 gramas de ouro. Está vendo? Tem escrito Jesus. Ele disse: eu estou lhe honrando, porque o senhor foi profeta de Deus sobre a minha vida hoje. Ele disse: o que eu tenho mais precioso hoje aqui é isso, então eu quero lhe honrar. Poderia ter pegado qualquer coisa, mas para honrar nós temos que dar o melhor que nós. Isso é honra. Então a palavra grega que define a palavra timi, ou no nosso original, no nosso português, a palavra original timi quer dizer valorização. Quando um grego ouve falar a palavra timi, ele já pensa naquilo que ele tem de mais precioso, aquilo que ele tem de mais especial, aquilo que está guardado para ser usado em um momento específico. Esta é
o que o grego entende com a palavra temi: alto valor, valorização. Algumas outras palavras do português foram achadas para definir a palavra honra, segundo alguns dicionários, e entre elas estão apreciação. Diga: honra é valorização, apreciação, estima, olhar favorável, respeito. Tudo isso é a palavra honra. Por isso que eu disse aqui, mamãe, viu? O respeito acima de tudo, antes do presente. E o presente vai ser só o resultado do respeito que algum filho tem por você. Quando nós olhamos o contexto então da palavra honra, que é valorização, sempre em cada palavra no português nós temos um antônimo dela, ou seja, aquilo que é com... Cadê os alunos de português? O que é antônimo? Aquilo que é contrário. Então a palavra antônima aqui define, ou que é contrária à honra, é desonra. A palavra grega é atimia, usada para desonra. Honra quem? Honra. E quando você não honra, então você está desonrando. A palavra grega que define desonra é atimia, que quer dizer, olhe bem, não demonstrar respeito ou valor. Você está desonrando. Tratar como algo comum, ordinário ou servil. Essa é a definição da palavra desonra. Aí quando Deus fala, na semana passada nós aprendemos aqui com o profeta Eli a respeito da sua casa. Ele visita Eli e diz assim: Eli, eu prometi que a tua casa seria honrada, mas vocês me desonraram. Então agora eu vou extirpar a tua descendência do sacerdócio, porque quem me honra, eu honrar. Eu vou fazer só uma pergunta: qual o nível de valorização que Deus tem na sua vida? Por isso que o primeiro princípio do reino de Deus é buscar o reino de Deus em primeiro lugar, e as demais coisas, porque é o nível de valorização que você dá para Deus e para as coisas de Deus é que define como Deus vai operar sobre a sua vida. Aí agora Deus está dizendo para Eli assim, ó: Eli, vocês me desonraram, então a família de vocês não faz mais parte do sacerdócio, morre todo mundo e ninguém fica para te suceder no sacerdócio, porque quem me honra, eu honro, e quem me desonra ou me desmerece, vai ser desmerecido. Amém? Até aqui você está entendendo? Então a palavra honra quer dizer isso. Eu tenho 35 minutos e eu quero te mostrar 3 níveis de honra e os 3 níveis de recompensa que nós temos através da nossa honra. Nós vamos lá para os evangelhos e eu vou te mostrar 3 momentos específicos de Jesus e o que cada um recebe mediante a sua ação diante de Cristo. Glória a Deus. Amém? Então vamos lá no primeiro texto, Lucas capítulo 5, versículo 17. Evangelho segundo escreveu o médico Lucas, capítulo 5, versículo de número 17. Versículo 17, diz assim o texto. Quantos acharam? Quem não achou, diga: espera mais um pouco. Eu vou esperar. Eu vou falar sobre nenhum tipo de honra, nenhum tipo de recompensa. É o primeiro, tá bom? Diz assim, ó: e aconteceu que um daqueles dias estava ensinando, e estavam ali assentados fariseus e doutores da lei. Quem eram, irmãos? Eram os caras, irmão. Eram os representantes da lei daquela época que estava sentado ouvindo Jesus. E diz assim, ó, que tinham vindo de todas as aldeias da Galileia, da Judeia e de Jerusalém.
E a virtude do Senhor estava com ele, Jesus, para curar. Deixa eu ensinar algo muito interessante para você aqui. Quando a palavra ele, dele, é escrita, quando se refere a Deus, tem que ser com maiúsculo. Mas por que está falando de Jesus e com E minúsculo? Aí entra a teoria que alguém me perguntou na aula, se eu não me engano, umas 2, 3 aulas passadas do curso de teologia. Jesus 100% humano e 100% divino. Porque aqui ele é 100% humano. Eu expliquei ontem na escola bíblica que Jesus Cristo se tornou homem e não usurpou ser igual a Deus, diz Paulo, porque ele queria mostrar para nós, era a intenção dele mostrar para nós, que se ele pôde viver como humano e vencer, nós também. Então nós aprendemos ontem aqui que o primeiro passo para a cura da nossa alma é ter Jesus como nosso referencial. Tem muita gente buscando cura da alma na psicologia, na psiquiatria, tentando procurar cura na alma nos remédios, procurando em tudo quanto é lugar, mas esqueceu o principal: Jesus é o nosso referencial. Esse é o primeiro passo para ter cura da alma. Eu vou continuar aqui nas próximas escolas, amém? São 5, eu vou mostrar cada uma delas. Mas vamos voltar aqui para você entender. A Bíblia diz que Jesus, ele, humano, estava no meio dos doutores e fariseus, e as virtudes do Senhor estavam com ele. Com quem estava? Com Jesus, para curar. Jesus estava no meio dos doutores e no meio dos fariseus. Eram os homens responsáveis em estudar para interpretar toda a lei e expô-la de uma forma mais clara e objetiva para os demais cidadãos que não tinham tanto conhecimento. Mas quando chega Jesus no meio deles e começa a ministrar, começa a ensinar, eles ficam ali observando Jesus. Mas a Bíblia diz que enquanto Jesus estava no meio deles ministrando, o poder do Senhor estava com ele para curar. Se Jesus Cristo estava com este poder, com esta virtude do Senhor para curar, provavelmente alguém no meio deles precisava de uma cura. Você está entendendo? Mas olha o que aconteceu. A Bíblia diz que de repente aparece 4 homens carregando numa cama um aleijado. E quando chega na porta da casa, pela janela não conseguiram entrar, que estava cheia. Pela porta não conseguiram entrar porque estava cheia. Um olha para o outro e diz: o que nós faremos? Nós trouxemos aqui o nosso amigo para ser curado. Mas eles estavam para o lado de fora. E quem estava para o lado de dentro, sendo visitado pela virtude do Senhor, não estava nem. O quanto que é parecido com a igreja do século 21, Rosenildo? O quanto é parecido com a igreja do século 21? Às vezes nós viemos para a igreja dizendo: eu preciso de uma cura, mas nosso coração está tão longe de acreditar que Deus vai fazer uma cura, que aí nós chegamos e não recebemos nada. Vou falar mais: tem gente que vem na frente receber a oração, mas o coração dele está igual dos fariseus e dos doutores da lei. Porque a Bíblia diz que quando esses 4 moços não encontram entrada na porta, não encontram entrada na janela, eles tomam uma decisão inusitada. Sobem para cima do telhado, descobrem a casa, amarram uma corda nos 4 cantos da cama, e os 4 amigos descem aquele coxo pelo telhado. Está Jesus pregando, de repente Jesus olha para cima, tem uma cama descendo de cima para baixo, e chega diante dele. Jesus Cristo olha para o aleijado, mas olha para cima e vê os 4 amigos e diz assim: por causa de vocês, eu vou operar a cura na vida do amigo de vocês hoje. Aí ele olha para o aleijado e diz assim: olha aqui, olha o que ele olha para o aleijado: perdoados estão os teus pecados. Você pode ler no que está aí, eu estou passando por cima para nós aproveitarmos o tempo.
perdoados estão os teus pecados. Aí a Bíblia diz que os doutores da lei e os fariseus que estavam com Jesus ouvindo a palavra começaram a razoar. A palavra razoar, o termo mais, no nosso português, mais claro é: começaram a pensar. Ei, ninguém comentou um com o outro. Está vendo esse Jesus aí perdoando o pecado dos outros? Por acaso é Deus? Só em pensamento eles começaram a pensar: quem é ele? O cara está querendo ser Deus, dizendo que perdoa pecado. Aí Jesus interrompe o processo da cura bem no meio, porque você não vê Jesus curando. Aí Jesus olha e diz assim, ó: porque razoais entre vocês, fariseus? O que é mais fácil dizer: perdoados estão os teus pecados, ou levanta, toma tua cama e anda? E a Bíblia Sagrada diz que Jesus olha para aquele moço então e diz: levanta, toma tua cama e anda. E a Bíblia diz que levantou e foi curado. Quem foi curado? Ele estava para o lado de dentro? Ele estava do lado? E a Bíblia diz que eles ficaram espantados. Diz o texto, quer ver? Vamos lá? Versículo de número 26. E todos, eu estou falando dos fariseus e dos doutores da lei, e todos ficaram maravilhados. Não foi meia dúzia, não foi 20 deles, foram todos. Ficaram maravilhados e glorificaram a Deus, e ficaram cheios de temor, dizendo: hoje nós vimos prodígio. Você sabia que quando eu terminei de ler esse versículo eu fiquei triste, não alegre? Pastor, mas os caras ficaram maravilhados porque viram prodígio. Tem muita gente ficando maravilhado porque está vendo, mas não fica maravilhado porque está vivendo. Jesus está no meio deles. O texto diz, não sou eu, que ele tinha a virtude do Senhor para curar, e nenhum deles é curado. Porque o nível de honra que nós damos é o nível de honra que nós... Quando Jesus diz: perdoados estão os teus pecados, eles duvidam na hora, porque nós premeditamos a forma que Deus vai agir, irmãos. Aí nós chegamos na igreja pensando: a hora que chegar a hora da oração, Deus vai tomar o pastor com poder e unção e vai colocar a mão na minha cabeça e eu vou ser curado. E às vezes Deus está te curando agora, na hora da ministração da palavra. Às vezes Deus está querendo te curar agora, mas aí nós ficamos esperando se o pastor chamar nós no final do culto. Eu vou lá porque eu quero colocar o meu problema de Deus na presença de Deus. E Deus está querendo abrir a porta para você agora, enquanto a palavra está sendo ministrada. Porque enquanto a palavra está sendo ministrada, você está aceitando ela e dizendo: eu creio que Deus pode mudar a circunstância, creio que Deus pode abrir a porta. Mas às vezes nós estamos igual os doutores da lei e os fariseus. Choramos durante a mensagem porque a mensagem é bonita, choramos durante a mensagem porque ela é linda, mas dentro do nosso coração nós estamos: será que Jesus vai fazer? Será que Jesus vai abrir a porta mesmo? Às vezes Deus está usando o profeta e dizendo: Deus está abrindo uma porta para você, Deus está mudando o teu casamento. E aí nós estamos sentados dizendo: será que Deus vai fazer mesmo? Não sei não, acho que para o meu casamento não tem jeito, porque toda honra começa no coração. Toda honra é gerada no coração para depois ela ser manifesta em ações. Eu disse a semana passada que eu fico apaixonado com pessoas decididas. Eu amo pessoas decididas que dizem: hoje eu vim buscar e eu vou sair daqui com o meu milagre. Só que a gente vem para a igreja e fica ouvindo a mensagem: será que é? Será que não é? Será que o pastor está certo? Eu não estou certo de nada, irmão. Quem está certo é a Bíblia. Aí nós ficamos no banco duvidando: será que Deus realmente faz isso? Ah, mas isso aí é coisa que aconteceu na Bíblia só, no nosso tempo não acontece não. E Deus está no nosso meio para curar, para mover, para abrir porta, para restaurar, para restituir. E nós estamos tentando entender Deus com a nossa razão. Diga para quem está do teu lado: não fica tentando entender Deus não.
Porque quem tenta entender Deus questiona a forma que Deus age. Você lembra de um camarada que tentou entender Deus? Lá na antiga aliança, lá em 2 Reis, capítulo de número 5. Como é que é o nome dele? Só pelo texto aqui já tem gente contando história, quer ver? Misericórdia, estão folheando a Bíblia. Naamã. Ele criou uma imagem do que seria a cura dele. Aí ele sai lá da sua terra, da Síria, e quando ele chega diante do profeta Eliseu, na casa do profeta Eliseu, ele pensa assim: o profeta vai sair, vai colocar a mão sobre a minha cabeça, me recebe, me dá um abraço e pá, fiquei curado. Mas quando ele chega, quem sai para receber ele não é o profeta, é o moço do profeta. Aí o moço do profeta nem abre a porta para ele, só ouve a conversa dele, diz: calma aí, vou falar com o meu senhor. Fecha a porta de novo na cara dele, volta lá para o profeta e diz: meu senhor, tem um homem aí, general do rei da Síria, está leproso e diz que veio aqui para receber a cura. Eles, Geazi, só manda ele descer no Rio Jordão e mergulhar 7 vezes. Aí quando Geazi vem com a notícia, ele diz: ah, não foi desse jeito que eu imaginei. Aí ele começa no Jordão, o tanto de rio de água limpa que tem na Síria. Ele manda eu banhar no Jordão. O cara nem saiu para me receber. Eu achei que seria recebido por ele com muito carinho, me colocava para dentro, porque eu sou o general da Síria. Mas um dos homens que estava com Naamã entende que não adianta tentar entender Deus pela razão. Aí diz: meu senhor, ele te pediu alguma coisa difícil? Não é só chegar lá e mergulhar. Vamos fazer um teste para ver no que dá. Com Deus é assim, irmão. Corre para o abraço. Como diz o ditado popular, corre para o abraço. Para de ficar entendendo como Deus vai fazer. Será que Deus vai fazer como? Vai ser de que jeito? Se Deus falou que é, vai. Se Deus falou mergulha, mergulha. Se Deus diz tira de ponta, tira de ponta. Mas obedece a voz de Deus, isso é honra. A Bíblia diz que ele vai para o rio, e quando ele mergulha 1, 2, 3, 4, 5, 6, na 7ª vez, quando ele dá uma olhada na pele, a Bíblia diz que a tua pele era mais limpa que a pele de uma criança. Sabe por quê? Porque nós honramos Deus com o nosso coração. E aí, para nós honrarmos Deus com o nosso coração, nós não podemos esperar a hora do culto. Nós chegamos no culto para ver o que Deus vai falar conosco, para ver se nós dá glória a Deus ou não. Irmão, para mim não faz diferença se alguém está cantando bonito, se a letra do hino está falando. Eu estou aqui no meu cantinho dizendo glória a Deus. Obrigado, Jesus. Esse culto é para ti, Pai. Eu sei que o Senhor já está operando aqui neste lugar, porque o meu culto começou no meu coração, lá em casa. Repita comigo: nenhuma honra, nenhuma recompensa. Os doutores e fariseus estavam ali, estava com Jesus a virtude para curar. Quantos deles foram curados? Tiveram que vir 5 homens, um carregado na cama, 4 carregando, que só sabia, só tinha ouvido o que estava acontecendo. Disseram: Jesus vai curar o nosso amigo. E a Bíblia diz que ele saiu andando, curado. Agora diga comigo: honra parcial, recompensa parcial. Vamos lá então? Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo de número 6. Evangelho de Marcos, capítulo de número 6, versículo 5. Capítulo 6 de Marcos, versículo 5. Todos encontraram? Foi muito fraco, amém. Vou esperar. Evangelho de Marcos está antes de Lucas. Versículo de número, o capítulo 6, versículo 5. Amém? Diz assim, ó: e não podia fazer ali obras maravilhosas, somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. E não pôde fazer ali obras maravilhosas, ou seja, ele foi para lá para fazer coisas grandes.
Mas sabe onde é que ele foi, Edgar? Na terra natal. Aí quando ele chega na terra natal, diz a Bíblia que ele abre o livro de Isaías e começa a ler. Olha que ele começa a ler. 61. O Senhor me ungiu para pregar as boas novas. E alguém está dizendo aleluias, glória a Deus. E ele continua dizendo, ele me enviou para sarar os quebrantados de coração. E alguém está dizendo aleluias, porque até agora é a escritura que está sendo lida. Mas quando ele para, olha para o público e diz, este sou eu. Aí todo mundo diz, o quê? Isso aí não é o filho do carpinteiro, o filho de José? Alguém diz assim, ele não estudou com o nosso filho? Alguém chama o filho que já era adulto e diz assim, filho, não é o teu companheiro de classe de aula? Alguém olha e diz assim, na juventude ele não pegou o ofício do pai, se tornou marceneiro e não fez a mesa lá de casa? Aí alguém diz, é ele mesmo. E estão comentando entre si, mas é ele. Não foi ele que caiu aquela vez e rasgou a rótula do joelho? Estou parafraseando o texto. Aí diz, é ele mesmo. Aí tem um enfermeiro lá no meio do grupo e diz assim, uma vez eu já tratei ele lá no PSF. Estou parafraseando. Mas ele é de carne e osso. Como é que ele está dizendo agora que é o Cristo ressuscitado, ou o Cristo que veio para ser o Messias no meio do povo de Israel? E a Bíblia diz que Jesus conhece o coração deles, e Jesus tem que sair embora daquele lugar, porque a dúvida gerada no coração deles não deixou que Jesus operasse milagres naquele lugar. Às vezes a gente vem para o culto até decidida a receber, mas chega no meio do culto a gente desiste, porque a mensagem não é a que eu queria ouvir. Sabe o que contrariou aquele povo? Está no texto, irmão, acabei de falar. A mensagem. O culto era num sábado. Era comum o judeu se reunir todo sábado só para adorar. Os adventistas até hoje ainda seguem essa ideia do judaísmo. Então todo sábado eles se reúnem pela manhã e só param de tarde, que era uma tradição judaica. Olha aqui para você entender. Está todo mundo decidido a fazer um culto e adorar a Deus pela semana inteira que havia passado. Mas quando a mensagem é a que eles não queriam ouvir, duvidaram. Quantas vezes que a gente não entra no culto assim, não é? Na expectativa tremenda, hoje Deus vai falar comigo. Essa semana eu orei a semana inteira. Hoje vai ser um reteté. Quando o pastor orar vai ser fogo, da cabeça até os pés. Aí você vem aqui e ouve o que você não quer ouvir, porque Deus não fala o que você quer ouvir, Ele fala o que você precisa ouvir. Aí a gente deixa de receber a bênção e o favor por causa da honra parcial, da incredulidade. De um pedaço eu acredito, no outro pedaço eu não acredito. Até a hora que o conjunto terminou de cantar o segundo hino, aí eu estava ali na ponta dos pés já dizendo, eita, hoje ninguém segura não, hoje é fogo até na canela. Mas quando começa a mensagem, pastor, estragou com o culto. Deus não vai falar o que você quer ouvir, Ele vai falar o que você precisa. Honra você dá do começo do culto até o final. Honra você entrega para Deus da hora que você chega até a hora que você sai. A honra não pode ser parcial, porque a honra parcial você recebe o galardão, a recompensa parcial. Jesus está na sua terra natal. Jesus está na casa dos seus amigos. Jesus está na casa dos seus parentes. Jesus está na casa dos seus amigos. Jesus queria chegar ali, dali e fazer uma revolução. Jesus queria chegar e lembrando do amigo dele que ia de cadeira de roda para a escola. Jesus está indo para Nazaré dizendo, se eu encontrar com ele, hoje ele anda. Jesus foi para aquele culto dizendo assim, se hoje eu acho aquele meu amigo que não falava lá na escola, ele vai
sair falando, mas quando ele chega e começa a pregar a mensagem que eles não queriam ouvir, eles deixaram de receber tudo o que Jesus tinha para dar. O que Jesus tem para nos dar é através do que Ele quer e não do jeito que nós queremos. Eu ainda vou falar aqui sobre honra à liderança, mas isso é o que a gente mais vive na pele, pastor Levi. Pastor Levi foi pastor de igreja. Pastor honrado só enquanto ele é conveniente. Eu gosto demais daquele pastor, meu Deus. Só até a hora que ele é conveniente. A hora que ele não é mais, não está te agradando mais, não fez o que você queria. O que aconteceu com Jesus aqui foi isso. Jesus chega e tem tudo para dar para eles, mas a Bíblia diz assim, eu vou ler de novo. E não podia. A Bíblia não diz ele não queria ou ele não quis. A Bíblia diz que ele não podia fazer coisas maravilhosas. Somente curou alguns poucos enfermos impondo as mãos, porque lá fora que ficavam os enfermos, não era dentro da igreja. Ei, no templo não entravam os doentes. Você lembra lá em Atos capítulo 3, onde é que está o coxo? Na porta do templo. Você lembra onde é que está o homem da mão mirrada lá no templo? No canto. Jesus disse para ele assim, ó, vem para o meio. E quando ele vem para o meio, a mão estica e fica curada. Porque pela tradição judaica, os doentes, os enfermos, os imperfeitos, que era chamado na tradição, não ia para o meio, ficavam escanteados. Lá dentro do templo não acreditaram que ele era o Messias. Jesus saiu para fora. Aí tem um coxo, ele diz, vou te fazer andar. Aí Jesus sai para fora, mais um pouquinho para dentro, tem um leproso, ele diz, seja curado da tua lepra. Estou parafraseando. Jesus anda mais um pouquinho, tem um da mão mirrada, receba agora a cura da tua mão. E o braço agora estica de novo. Mas lá dentro ele não pôde fazer nada. O texto diz que ele curou uns poucos. Não podia nem trabalhar. A lei do sacerdócio impedia qualquer tipo de deficiência física ser envolvido na obra. Não podia. Lê na linguagem de hoje. E ele ficou admirado com a falta de fé que tinha ali no meio daquele povo. Pastor, mas por que eu tento tanto e não recebo? É o nível da honra que você está? Nenhuma honra, nenhuma recompensa. Honra parcial? Aí às vezes eu sou meio curado. Como assim, pastor? Deus me visita para curar, mas aí eu saio do culto bem assim, será que foi Deus mesmo que me... Será que Deus está fazendo a obra? Será que Deus me curou? Já contei esse testemunho aqui. Nós estávamos cantando em uma trimestral de obreiros em São José do Xingu. E pastor Eliseu Rodrigues estava pregando. Antes de pregar, o pastor Eliseu Rodrigues disse assim, antes de eu começar a mensagem, eu quero que vocês cantem um hino. Ótimo. Quando ele pegou, ele passou para nós. E quando ele passou para nós, minha sogra chegou e disse assim, o Anderson Lucas precisa ser levado agora para o PSF, porque ele está com 40 graus de febre. Já estávamos prontos para cantar. Eu disse, não largo o microfone. O que eu vim fazer aqui, eu vou fazer. Disse para ela, traga um menino aqui. Igreja, acabei de receber a notícia que meu filho está com 40 graus de febre. Minha sogra, muito desesperada ela. E ela estava agoniada, meu Deus do céu. Mais agoniada do que nós que éramos pai. Eu disse, nós vamos orar agora. E quando terminarmos esse hino, a criança vai estar curada. Quantos creem? Aí todo mundo amém, então vamos orar, oramos. Terminamos o primeiro hino. Quando terminamos, ela voltou de novo e disse assim, o menino já está com 36 e pouco de febre, de temperatura. Sabe por quê, irmão? Porque o nível da honra que eu dou,
É o nível da honra que eu recebo. Já pensou se a dúvida tivesse entrado no meu coração? Ô pastor, Deus abençoe aqui, começa aí, passa por um lado para outro, que meu filho está com 40 graus de febre. Mas eu estava disposto a mostrar para Deus que nós fomos ali decididos a prestar um culto. E como nós estávamos prestando um culto verdadeiro, eu sabia que o Deus que estava recebendo o culto viria como médico dos médicos e sararia a vida do meu filho. Porque a honra que eu dou é a honra que eu recebo. Nenhuma honra? Honra parcial? Agora vou te mostrar, porque eu tenho 10 minutos só. Honra completa, recompensa? Vamos lá, por favor. Mateus capítulo de número 8. Evangelho segundo escreveu Mateus capítulo 8, versículo de número 7. Quantos acharam? Eu vou ler o 5 em diante para você entender. E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião rogando-lhe. Só para você entender, nós vamos de versículo em versículo. Sabe quem era um centurião? Olha aqui para você entender. O imperador tinha um general. Um general tinha centuriões, que eram comandantes de um grupo de 100 homens. Olhe bem, ele estava sujeito a algumas autoridades, certo? Ele estava num escalão lá pelo 3º ou 4º grau do escalão. Mas debaixo da sua autoridade ele tinha 100. Isso quer dizer centurião. Olhe bem, chegou junto dele um centurião rogando-lhe e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico. Ah, meu Deus. E violentamente atormentado. Olha o nível de problema que ele está trazendo para Jesus. E dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. E Jesus disse-lhe: eu irei e lhe darei saúde. Eu vou te mostrar outra coisa interessante aqui, irmão, para você entender o que é honra. Esse homem era chefe de 100 soldados. Os romanos eram quem dominavam Israel. Todo o reino de Israel estava sujeito ao reino romano. Numa palavra mais clara e objetiva, aqui é quem manda falando com quem obedece. Na cultura, Jesus era só um qualquer. Para um centurião, ele chegava e dava uma ordem dizendo: agora, pega 10 aí, pega ele pelo braço e traz comigo. Quem é o chefe aqui? Quem é Jesus? O dominado. Porque na cultura aqui os judeus estão sendo dominados pelo romano. Mas quando ele chega em Jesus, ele fala como, irmão? O Edgar já entendeu como é que é, Edgar? Senhor. O nível de honra que você dá, o nível de honra que você recebe, irmão. Senhor. Olha o que ele diz, o centurião dizendo para Jesus: Senhor, o meu criado jaz em paralítico e violentamente atormentado. Jesus na hora se prontifica: eu irei e lhe darei saúde. Então o centurião respondendo disse: Senhor, de novo, não sou digno de que entre debaixo do meu telhado. É o dominador falando com o dominado, mas reconhecendo a autoridade espiritual que ele tinha, dizendo: Senhor, não sou digno que entres debaixo do meu telhado. Aí ele continua dizendo: mas dize somente uma palavra e o meu criado sarará. Jesus está espantado com a reação desse homem, que fica emudecido. Diga uma palavra só, meu criado sarará. Olha o que diz o versículo de número 9. Jesus está estarrecido e fica bem assim, ó, de boca aberta. Aí ele diz assim: sabe por que eu estou falando isso?
Isso é o centurião dizendo, ó. Pois também eu sou homem, sob autoridade. Olha aqui para mim, sob é o que, irmão? Eu estou debaixo de uma e tenho soldados às minhas. Como eu estou sujeito à autoridade, tem alguém que está debaixo das minhas ordens também. Aí ele está dizendo assim, ó, eu sei que é assim que funciona contigo, Jesus. O Senhor está debaixo de uma autoridade, e debaixo dessa autoridade, se o Senhor der uma ordem só, o meu criado vai ser curado. E entenda isso nesta noite, em nome de Jesus, irmão. Existe um nível de hierarquia no mundo espiritual, e nós precisamos respeitar esse nível hierárquico, para que a honra seja prestada, e na mesma maneira que nós prestamos essa honra, nós recebemos de Deus essa honra. Eu sou homem sob, e tenho homens debaixo da minha. Aí ele diz assim, olha o que ele diz aqui, ó. Vai, eu digo, vai, e este vai. E a outro, vem, e ele vem. Ao meu criado, faz isto, e ele. E maravilhou-se Jesus ouvindo isso. Se coloque de pé, por favor. E maravilhou-se Jesus ouvindo. E maravilhou-se Jesus ouvindo. O nível de honra que você dá, irmão, chama a atenção de Deus. O nível de honra que você dá determina o que Deus tem para você. Só que até o jeito que nós vem para o culto já mostra o nível de honra que nós estamos dando. O jeito que nós já entramos na igreja já determina o nível de honra que nós estamos. Porque a Bíblia diz que nós precisamos valorizar, honrar primeiro o reino e as demais coisas. Você entende por que o culto judaico começava de manhã e não de noite? Que nós chegamos bem aqui assim, ó. Tem uns que conseguem sonhar no banco sentado. Sonha. Ele está sonhando com comida. Outro está sonhando com o final de semana na beira da piscina. Não, estou falando sonhando não só no sentido de dormir, não. Sonhar acordado. Outro está sonhando com o dia de amanhã. A mensagem está sendo ministrada, o culto está acontecendo, o Espírito Santo está andando no meio da igreja, e ele está pensando lá, amanhã, meu Deus, amanhã cedinho eu tenho que preencher aquele cheque, eu vou passar no banco para retirar aquele outro cheque que voltou. Amanhã cedo eu chego na empresa e já tenho que fazer isso. Amanhã cedo eu já levanto, tenho que levar os meninos na escola. Olha o nível de honra que nós estamos dando para Deus. Será que o pastor termina o culto hoje no horário certo? Porque eu quero pegar aquele filme lá. Será que já, meu Deus do céu, fantástico, vai passar aquela matéria espetacular. Não é possível que o pastor vai terminar depois das 9, vou perder tudo. Contrata uma Sky com HD e grava. Mas vem para o culto com o coração aberto. Vem disposto a dar o melhor. Vem disposto a dar honra, porque a honra que nós damos é a honra que nós recebemos. Os fariseus e doutores não receberam, os amigos de infância receberam pela metade.
Agora vem alguém que não fazia parte da nação, que era alguém que tinha autoridade sobre Jesus no mundo político. Ei, só para você entender a cena aqui, que às vezes você não está entendendo. É como se o governador do estado, estou falando aqui num terceiro escalão, certo? Entrasse aqui hoje na igreja e dissesse para o pastor: pastor, se ajoelhasse, ora por mim, porque eu sei que eu vou ser curado. Não seria algo que deixava todo mundo aqui atônito? Pastor John Bevere vai pregar na África, e quando ele termina a pregação, levam ele para uma pequena sala com ar-condicionado, que lá não é comum isso. E ali dentro só havia os pastores, presidentes, o presidente do ministério, o bispo. Ele se assenta na mesa e de repente vem um homem muito gentilmente sorrindo e lhe serve, lhe cumprimenta com muita honra. Todo sorridente ele sai. Quando ele sai, um dos pastores olha para ele e diz: sabe quem é? Diretor de operações da CIA em todo o continente africano. Pastor John Bevere fica meio assustado e diz: como? Diretor de operações da CIA no continente americano. Aí ele diz para o pastor, diz assim: não sou digno de ser servido por este homem. Só o fato de me assentar junto com ele na mesa seria para mim uma grande honra. O bispo se levanta, olha bem no olho dele e diz: você é ou não é o homem de Deus?